Beleza? Acharam aí? João capítulo 1? Amém. Amém. Evangelho segundo João capítulo 1. Está escrito assim, ó. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a verdadeira luz, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Presta atenção no texto, irmão. Ali estava a verdadeira luz. De quem que é essa luz que ele está falando aqui? Jesus. Que ilumina todo o homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todo quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele que eu dizia, o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça, ou sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Agora o 18 para fechar. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Na hora, né? Leitura monstra, né? Você vê, ó, no comecinho aqui, ó, no princípio era o Verbo, né? Ou seja, a palavra, o Logos, né? E daí no 14 fala que o Logos se fez carne, e no 18 fala assim que nunca ninguém viu a Deus. Cara, quando eu lia muitas vezes esse texto, eu falava assim, como assim nunca ninguém viu a Deus, cara? Moisés viu a Deus. Está escrito lá que Moisés trocava ideia com Deus face a face, lá no Antigo Testamento. Isaías teve uma visão lá de Deus, a qual ele viu lá, ele assentado no trono. E por que agora João ele chega e fala que nunca ninguém viu a Deus? Mas o Filho unigênito do Pai o revelou. Cara, no Antigo Testamento, né, a gente sempre fala isso e vai continuar falando. No Antigo Testamento eram sombras, né? Moisés ele pode ter tido ali uma visão acerca de Deus. Ele pode ter tido uma visão acerca de Deus. Deus falava com ele? Pode ser que falava, como está escrito na Escritura. Mas ele não conhecia Deus. Mas como assim ele não conhecia? Porque para mim conhecer, você conhece alguém quando? Quando você convive com ela, quando você tem intimidade com ela, não é assim? O fato de eu estar aqui, vamos dar um exemplo, que eu venho aqui quase todo dia, mas você me conhece assim no dia a dia? Não. Não conhece. Né? Ninguém aqui dorme comigo, ninguém dorme comigo, ninguém sabe o jeito que eu acordo. Né? Ninguém sabe quando eu estou de boa, quando eu estou ruim, ninguém sabe como eu sou. Então você não me conhece. Né? Você tem uma visão acerca de mim, né? Acerca do que eu passo aqui para você. Mas no meu dia a dia, nas horas de angústia, na hora de tristeza, nas horas de alegria, provavelmente você não me conhece. Né? Então Moisés, esses caras do Antigo Testamento, lá Isaías, Ezequiel, todos os profetas, embora eles tiveram um relacionamento com Deus, né? E Deus usou eles ali como profeta, eles não conheciam a Deus. Por quê? Porque eles não eram um com Deus. Na verdade, a ideia que eles tinham acerca de Deus era a mesma ideia dos deuses pagãos. Onde ia lá, se oferecia um sacrifício e Deus ficava contente porque o cara sacrificou.
Quando o cara pecava, não era assim, os deuses pagãos, os deuses egípcios, né? Tem lá a história de Baal também, que tinha lá os discípulos dele, aquele negócio todo. Né? Os caras iam lá e faziam o que para esses deuses, quando queria agradar ele? Oferecia lá sacrifício para ele, fazia um altar, né? Se batia. O cara ficava lá se batendo, tem até hoje, né? Religiões lá que os caras ficam como um jeito de matar a carne, né? Vamos dizer assim, oferecer a sua carne em sacrifício para Deus, como se Deus precisasse de alguma coisa dessa, né? Então, isso daí, cara, a ideia que Moisés, que Isaías, que todos esses caras do Antigo Testamento tinham acerca de Deus, era essa a ideia também. E, infelizmente, é uma ideia que vem até hoje. Por quê? Porque as pessoas, nós que nos dizemos cristãos, ou que acreditamos em Cristo, cara, muitas das vezes nós passamos de largo aqui, ó, de ler os evangelhos. Quando a gente vai ler, o que a gente procura? Vou ler um salmo lá. Aí abre lá no salmo, Deus vai matar todos os meus inimigos. Glória, como Deus é bom. Não é assim? Olha, você vê, rapaz, Deus deu vitória lá pro Davi. Vai dar vitória para mim também lá no meu serviço. Vai matar aquele encarregado lá e vai dar aumento para mim. Né? Aí pega lá os textos lá, você é cabeça, não é calo, vou te colocar por cabeça. Você é menina dos olhos de Deus. Né? E o cara fica se achando que é a última bolacha do pacote de Deus. É ele. A última Coca-Cola do deserto de Deus é o meninão. Né? Ou seja, não conhece Jesus, cara. Quando você vem para o Evangelho ali, cara, Jesus ele arrebenta com a antiga aliança, com o Antigo Testamento. E por isso que João ele já começa o argumento dele assim, ó. O pano de fundo aí do livro de João é o que? Ele está escrevendo para atingir tanto romanos quanto os judeus. Então ele começa lá, ele começa usando, né, algo da filosofia. Ele começa, no princípio era o Logos. Né, e o Logos estava com Deus. Por quê? Porque entre eles lá, entre a filosofia romana lá, já tinha-se a ideia do Logos, né? Heráclitos lá já tinha essa ideia, já tinha outras religiões que tinham essa ideia de um Logos que regia todas as coisas. Então quando João ele começa a escrever, é como se ele estivesse falando assim, lembra, sabe aquele Logos lá que vocês acreditam que rege todo o universo, aquela força, aquela energia que rege todas as coisas, que é perfeita, né? Que é a voz de Deus, vamos dizer assim, ela se fez carne. Essa voz aí que vocês acreditam, ela é o próprio Deus. E ela se fez carne e habitou entre nós. E daí ele vai percorrendo ali, ele fala de João, que João começou a dar testemunho, e é muito louco que João ele dá o testemunho, e ele fala, aquele que vem depois de mim, ele já era antes de mim. Por quê? Porque embora Jesus ele chega depois, e João era mais velho que Jesus, ele já reconhecia que ele era antes, que ele antecedia João. E daí ele vem e fala do testemunho de João ali, ele fala assim, a graça, a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade veio por meio de Jesus. Ou seja, ele pega todos aqueles ensinos do Antigo Testamento, tudo que se acreditava acerca de Deus, e o argumento que ele usa é o quê? Nunca ninguém viu a Deus. Nunca. Nem Moisés, Elias, Eliseu, Isaías, ninguém. Mas o Filho unigênito, aquele que está no Senhor, ou seja, aquele que é um com o Pai, né, que se fez homem ali, aquele que saiu do Pai, ele é que o revelou. É ele que revela Deus. É ele que manifesta ali a glória de Deus, é ele que manifesta o caráter de Deus. Então, cara, um conselho aí para você que está começando a ler a Escritura aí, que quer aprender mais, cara, pega o Novo Testamento, esquece do Antigo Testamento, tá? Esquece. E até no Novo Testamento você tem que tomar cuidado ali, para você prestar atenção se está sendo dito para os judeus, se é um ensino para as igrejas, tá? Lembrando que estava ainda vigorando a época da lei ali dentro dos evangelhos. Então tudo isso, cara, a gente tem que ler, estudar, prestar atenção para quê? Para a gente não sair imaginando um monte de besteira, um monte de heresia, para a gente não ficar mandando os outros para o inferno, porque a gente não tem costume bonito mesmo de mandar todo mundo para o inferno e só a gente para o céu.
né? Todo mundo parece que é pecador. Ninguém presta, né? Só a gente que é o lindinho de Jesus. Né? Daí quando você vai lá para o Sermão do Monte, lá para os ensinamentos de Jesus, Jesus fala sobre julgar, ó, a mesma medida que você medir, você vai ser medido. Só que a gente lê lá o Antigo Testamento. Cara, dificilmente estuda-se os evangelhos. Tá? Mas quando eu quero conhecer, eu falo da minha experiência, quando eu comecei a conhecer acerca de Deus, quando eu comecei a focar no Novo Testamento. E hoje eu não consigo nem ler o Antigo Testamento, vou falar bem a verdade para você. Eu fico olhando assim, nossa, mano, que monte de sombra. Ah, não vou ler mais isso aqui não, vou lá para Jesus mesmo, que Jesus tem ali o padrão, cara. Né? Jesus, ele traz um padrão ali a ser seguido. Jesus, ele revela a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Cara, Moisés não consegue revelar, Davi não consegue revelar, nenhum desses caras consegue. Mas quando a gente começa a focar ali em Jesus, cara, e daí a gente começa a ver essa diferença. Acontece ali em João 8, ali, que trazem lá, pegam a Bíblia, que era o Pentateuco da época, os 5 primeiros livros da Escritura, a qual os religiosos lá usavam, que era a lei de Moisés, e eles pegam lá a mulher no ato de adultério, levam até Jesus e falam assim, ó, a Bíblia, a Escritura, o Pentateuco, a lei de Moisés manda matar, e o Senhor? O que você fala? E Jesus fala, quem não tem pecado, tira a primeira pedra aí. E os caras vão embora e Jesus faz o que com a mulher? Perdoa ela, vai, não peques mais. Não é assim? Uhum. Só que a Escritura, Antigo Testamento, mandava apedrejar. Só que ali estava um cara, mano, que era maior do que a lei. Estava um cidadão ali que era maior do que a maior revelação de Deus até hoje, que é Jesus Cristo. E nele, cara, em Deus não há esse sentimento de vingança, não há esse sentimento de ódio, de rancor. Quando a gente olha para Jesus, não traz um sentimento de paz assim, ó. Quando eu começo a ler os evangelhos, assim, me dá um... Por quê? Porque eu olho para mim, eu reconheço, cara, o que eu sou, o que eu preciso mudar. Eu reconheço que eu sou falho, que eu sou pecador. Só que daí, às vezes, me dá até aquele frio na barriga. Só que daí, quando eu olho para Jesus, me dá aquela calma, porque daí eu lembro da misericórdia dele. Agora, você imagina se quando me dá esse frio na barriga, eu olhasse para Moisés. Ou para Josué, que falou lá para Acã, assim, ó, vamos matar ele, a família dele, pôr fogo nos gados dele, matar todo mundo, porque ele roubou a túnica lá. Imagina, se o cara roubou a túnica, imagina se ele soubesse dos meus pecados, então. Mas quando eu olho para Jesus, cara, eu começo a enxergar a graça. Então Jesus, ele tem o propósito de Jesus. Por que Jesus ele se faz homem? Por que Deus ele se faz homem ali em Jesus? Vou perdoar meus pecados. Porque Deus estava... A interpretação aí evangélica da Escritura, e até católica, Jesus ele vem para perdoar nossos pecados. Dá uma impressão lá de que Deus ele estava bravo pra caramba com os pecados aqui da turma aqui na terra. E daí, mano, alguém ia ter que morrer. Até essa música aí que nós cantou do Rodolfo, a Pisaduras, que é inspirada lá no Salmo do Isaías 59, se não me engano, que fala lá que ele foi moído, que ele foi pelas nossas transgressões. E se você lê o texto ali do jeito que está escrito ali, dá uma impressão assim, ó, de que Deus, mano, estava doido e ele precisava matar alguém. E ele ia matar alguém, mano. E daí o filho dele fala assim, não, pode deixar lá que eu vou lá e vou morrer por eles. Não é essa a interpretação que a gente aprendeu acerca de Deus? Uhum. Ou não? Aí Jesus, ele vem e morre no meu lugar para mim ser salvo, para a ira de Deus ser aplacada e Deus me perdoar. Não é essa a interpretação que a gente aprendeu acerca de Deus? Cara, por que Deus não podia perdoar? Esse foi o motivo que Jesus veio. Por que Deus não podia perdoar sem Jesus precisar morrer?
Por que Deus não fala, vou esquecer o pecado dele, eu amo eles. Eu sabia que eles iam fazer isso dele. Porque ele sabia, não sabia? Faz sentido uma história assim, ó, Deus faz a humanidade, sabendo que a humanidade ia cair toda em pecado, iam querer ser seu próprio Deus, se voltar contra ele, ia matar uns aos outros, ia odiar uns aos outros, e daí Deus ficar doido da vida. Faz sentido uma história dessa? Um Deus que é onisciente, que está fora do espaço-tempo. Ele está no começo da história e está no fim. Ele está por fora de tudo, ele está vendo tudo ao mesmo tempo. Não faz sentido, cara. Você tem um Deus que, vamos lá para o rudimento lá da escritura, lá no dilúvio. Você tem um Deus lá que faz o homem, daí o homem, puxa, mano, o pecado subiu até a narina de Deus. Enquanto estava aqui no peito não tinha problema, a hora que subiu na narina de Deus, fedia o pecado do homem. Aí Deus fala assim, mano, me arrependi de ter feito esses caras, eu vou matar tudo. Manda o Noé fazer a arca. Libera só o Noé que está de boa. Só o Noé, a família dele, manda o dilúvio, mata todo mundo. E daí, depois resolveu o problema, né? Noé ficou de boa, depois a humanidade ficou. Começou de novo, mano. Foi assim? Não. Então faz sentido um Deus que é onisciente, onipresente, onipotente ter feito uma coisa dessa? Até porque se ele já estava ciente que ele ia matar todo mundo, porque ele criou então. E outro, não resolveu nada as coisas. Então não faz sentido. Tá? Isso são o quê? São rudimentos da Escritura. Os caras interpretavam Deus segundo o entendimento que eles tinham. Por isso que a graça e a verdade, ela vem por Jesus Cristo. Tá? O que se tem lá nas sombras não é a verdade acerca de Deus. O que se tem lá nas sombras não é a verdade acerca do caráter e do amor de Deus. Não que os caras que escreveu lá, vamos dar um exemplo lá, falam que foi Moisés que escreveu, mas não foi, né? Foi na época de Davi. Mas o cara falou, não foi que o cara pensou assim, nossa, não, vou escrever uma mentira aqui. Aí Deus mandou dilúvio. Não, os caras acreditavam, era uma história que foi passando de geração em geração. E eles acreditavam que o caráter de Deus era daquela maneira mesmo. Que Deus matava se desobedecesse, que Deus era que nem um Deus pagão. Então era assim que eles acreditavam. E até a vinda de Jesus, isso não estava revelado. Por isso que quando vem Jesus, daí nós recebemos dele graça sobre graça. Aí nós aprendemos nele que o caráter de Deus, que ninguém viu a Deus. O que foi escrito lá, pode ter alguma coisa lá que é verdade, sinceridade, pode. Mas o que foi escrito lá, cara, aqui em Jesus agora começa a realidade do caráter de Deus. Daqui para trás não conta, café com leite. Serviu por uma determinada época, mas agora não serve mais. Agora nós temos a revelação que é Jesus Cristo. Tá? Então, cara, não faz sentido esse negócio de Deus faz o homem, sabendo que o homem é pecado, ele mata o homem, daí o homem peca de novo, continua pecando, daí ele quer matar alguém, vem o filho dele e morre no seu lugar, ou no meu lugar. Tá? Mas então, por que Jesus ele veio? Jesus ele veio para isso, para revelar o perdão de Deus. Jesus ele veio exatamente para isso, para revelar o caráter de Deus, cara. Eu creio que o maior papel de Jesus aqui na terra não foi morrer na cruz. Não foi. Não foi ele derramar o sangue dele lá. A maior coisa que Jesus fez aqui na terra foi falar para mim e para você. Nós temos o testemunho hoje, na Escritura, com algumas alterações, nós temos, né, de que, cara, há um caminho de perdão. O propósito de Jesus Cristo, de Deus se fazer homem, cara, e vir aqui na terra, é mostrar que Ele nos ama. É mostrar que Ele ama a humanidade. É mostrar que Ele tem um perdão para a humanidade. Não foi morrer na cruz. Mas então por que Jesus morreu na cruz? Porque o mundo já é no maligno. Aí está escrito aqui, João fala, nele estava a luz que ilumina todo homem que vem à terra. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Ou seja, quando Jesus vem, cara, o contexto que Jesus vem, ele era uma ameaça ali, principalmente para a classe religiosa que estava envolvida com o governo romano. Quando Jesus veio com aquela mensagem lá de
de andar mais uma milha, de perdão, de bem-aventurados que choram, bem-aventurados simples de coração, os humildes, bem-aventurados. Quando ele vem com essas bem-aventuranças, os caras não querem nem ideia. Os religiosos não querem nem ideia. Por quê? Porque eles eram escravos, eles queriam dominar, eles queriam um Cristo que viesse ali e fizesse uma rebelião. Não um Cristo que viesse ali e falasse, não, mano, meu reino não é dessa terra. Olha a conversa fiada de Jesus. Pô, quando vai vir o teu reino? Não, o reino está dentro de você. Ah, como assim, mano? Dentro de mim? Dentro de mim não tem nada. Não, o reino de Deus não vem com aparência visível. O reino de Deus ele tem que ser estabelecido dentro de você. E daí quando é algo para ser estabelecido dentro de nós, até hoje a gente não quer. A gente quer aqui fora, que Deus me dê aqui, ó. Eu não quero aqui. Eu não quero mudança aqui. Eu não quero ser um canal de bênção. Eu não quero ser uma extensão do corpo de Cristo. Eu não quero que o reino dele seja estabelecido em mim. Eu quero algo literal. Agora você imagina aquela época que os caras eram escravos. Eles esperavam um Messias, então esperando até hoje, né, alguns dos judeus, um Messias que viesse, ele estabelecesse um reino literal. E Jesus vem e ele fala de um reino dentro do homem. Que quando esse reino for estabelecido dentro do homem, não importa o que vai estar acontecendo fora do homem. Mas o reino vai estar lá dentro dele. Dentro dele vai ser o reino de Deus. Independente de como esteja fora. De como esteja a situação fora. Independente dele ser escravo, livre. Né, o reino seria estabelecido dentro dele. Cara, e essa mensagem não agradava. Quando Jesus ele vem revelando ali, em João 4, que o nosso verdadeiro templo de Deus não era lá em Jerusalém, nem no Monte Gerizim, ele era uma ameaça para os religiosos. Quando ele fala lá, mano, pode destruir esse templo aí, em 3 dias eu construo ele. Ele estava falando acerca do seu próprio corpo. E ele começa a revelar ali que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, habita dentro do homem, não dentro de 4 paredes. O que acontece? Começa a tirar a autoridade da religião na época. Por quê? Porque para os judeus, a casa de Deus era aquelas 4 paredes lá. Para os judeus, para oferecer um culto a Deus, eu precisava de um sacerdote, um construtor de ponte. E daí Jesus ele chega falando, mano, acabou isso aí. Isso aí era a época das sombras. Agora você vai ser um sacerdote, você vai ser esse construtor de ponte. Agora, mano, entenda que o Espírito de Deus está dentro de você. Está lá João 14, 23. Que Jesus ele fala que ele e o Pai habitaria dentro do homem. Ou seja, começa a acabar com a religião da época. E daí o que acontece? Todo mundo fica feliz com Jesus. Os sacerdotes ficam felizes em tirar o sustento deles, a riqueza deles. Não ia, né? E daí por isso eles entregam Jesus para Jesus ser morto, cara. Então a morte de Jesus é porque ele, mano, ele era a luz. Quando você está tudo sujo, mano, você chega perto da luz, mano, você no meio de um monte de gente. Aí você está tudo sujo lá, você chega perto da luz, todo mundo começa a ver que você está sujo, o que você faz? Para quê? Para ninguém ver, mano. Foi assim que eles fizeram. Né? E o modo de tentar apagar essa luz foi matando Jesus. Então Jesus, cara, ele vem, a função principal da vinda de Cristo na Terra, mano, não é morrer. Fica muito vago. Ó, Jesus ele veio e morreu, já era. Estou salvo. Ou eu tenho que fazer não sei o que para ser salvo. Não, mano, Jesus ele vem e ele traça um caminho de volta ao Pai. Lembra lá João 14? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. É isso que Jesus vem fazer, cara. Ele vem revelar o caráter do Pai, e ele traça um caminho de volta para o homem se chegar ao Pai, através dele, através do caminho que ele trilhou. Vocês querem conhecer a Deus? É muito louco, né? Que Felipe pergunta fala para Jesus, mostra-nos o Pai. Aí nós vamos ficar de boa, só mostra o Pai um pouquinho só. Jesus fala, eu tô todo dia aqui com você não conhece o Pai? Ou seja, ele estava falando, o caráter é esse. Deus é imensurável, mano. Deus é Espírito.
Não tem como um homem conhecer Deus na sua plenitude. Nunca vamos conhecer Deus na sua plenitude. Mas aquilo que de Deus se pode conhecer estava ali, ó, expresso em Jesus Cristo. Ou seja, quando eu quero conhecer o caráter de Deus, cara, eu olho para Jesus. Deus se revelou de um monte de maneiras, de outras formas, em outros lugares, sim. Mas a revelação através de Jesus, cara, não tem para ninguém. A revelação através de Jesus, ela é de tirar suspiro. Né? Porque perfeito, sem pecado, todo cheio de amor, todo cheio de perdão, todo cheio de graça. Né? A ponto de ser crucificado ali, e quando crucificado ele, não, perdoa eles que eles não sabem o que faz. Então, mano, quando eu olho para isso daí eu vejo, cara, o amor de Deus. O amor de Deus, a graça de Deus, o perdão de Deus. Tá? Então, ali no capítulo 1 ali, João ele expressa essa imensurável forma de Deus. Né? Como assim imensurável? Ele está falando tanto para judeus ali quanto para os romanos ali. Meu, aquilo lá que vocês acreditou a vida inteira, mano, ele se fez homem. Olha, aquilo lá que vocês guardam, aquela lei que vocês guardam lá, nós recebemos coisa maior do que essa lei. Nós recebemos, cara, o pãozinho quentinho que veio do céu. Né? Que veio ali, ó, que era um com Deus, aquele que é um, que é o próprio Deus, ele se fez homem e se revelou. Mano, quando você começa a conhecer esse Deus, cara, através de Jesus, às vezes é difícil, porque a nossa mente está cheia de sofisma, né, mestre? Cheia de sofisma, né? Cheio de coisa ali, que você pega a escritura, você acha que a escritura é a palavra de Deus, que tudo que está escrito aqui é o Deus mesmo que falou, né? Daí você lê lá nos Antigos Testamentos, vê Deus matando, Deus mandando matar, Deus amaldiçoando. Fala, mano, esse Deus vai ter um surto psicótico. Tomar cuidado com Deus. Só que daí quando você vem, olha para Jesus, cara, e vê a revelação, essa revelação, de que Deus ele se expressou através de Jesus. Cara, daí você, pô, você não vai nem perder tempo de ler o Antigo Testamento para começar. A não ser que seja para conhecer a história e um pouco aí das profecias. Mas você vai ver que tudo que está escrito aqui, mano, ó, Deus mandou fazer, ó. Tem uma parte lá que Samuel fala que Deus mandou entrar lá em tal lugar e matar as crianças, homens, mulheres, matar todo mundo, cortar o tendão dos cavalos. Aí quando você olha para Jesus, você não consegue ver Jesus mandando fazer isso. Consegue ver Jesus falando uma coisa dessa? E daí alguém está mentindo. Alguém está errado. Ou Jesus, ou o cara que relatou a história de Samuel. E daí eu prefiro ficar com Jesus. Eu prefiro ficar com Jesus do que qualquer livro, cara. Qualquer Bíblia, qualquer profeta. Tá? Não que o cara escreveu, mas a crença deles, mano. A crença de que Deus estava sempre com eles. Tá? Isso em todas as nações da terra aí, que os caras iam para a guerra, eles iam em nome do Deus deles. E quando eles ganhavam a guerra, o que eles faziam para o Deus deles? Fazia sacrifício, fazia festa. Essa era a crença deles, cara. Todas as nações, principalmente assim as mais antigas, ele tinha esse negócio do Deus deles. Eles iam para a guerra e iam em nome de Deus. Por que o povo de Israel levava a arca lá? Deus estava dentro da arca? Está junto. Para eles, Deus estava ali. Ó. Quando eles estivessem com a arca, Deus estava com eles. Fazendo sacrifício. Só que também, de outro lado, o outro que ia guerrear, ele também trazia lá o Deus dele. Está entendendo? E se eles ganhassem a guerra, vamos dar um exemplo, você pega lá no Antigo Testamento, lá o livro de Crônicas e Reis, tem um monte de guerra lá, a qual o povo de Israel perde e ganha. Tá? Daí você pega a literatura aí bíblica, aí está lá que Deus castigou o povo judeu porque eles estavam desobedecendo. Vamos dar um exemplo, se tivesse uma escritura, não sei se tem, do outro povo que guerreou contra eles, eles iam escrever, nosso Deus nos deu vitória contra o Deus de Israel. Tá? Dá para entender? Deu para entender? Deu, Túlio?
Certeza? Entendeu, Sansão? Por quê? Porque faziam-se em nome de Deus. Tá? Então, muita coisa, cara, que você vai ver aqui, cara, não tem, quando você olha para Jesus que revela Deus, não cabe dentro do caráter de Deus. Tá? Então, toda vez que você estiver lendo um texto aqui, ó, na Escritura, um livro, um comentário bíblico, tá? Qualquer coisa aí que você esteja lendo aí que envolve a espiritualidade, que põe em xeque o caráter de Deus, cara, né? Usar Jesus como chave hermenêutica é isso. Você pegar um texto, né? O que é a chave hermenêutica? A chave de interpretação do texto. Você pegar um texto, qualquer texto que seja, a história, e você catar Jesus como chave lá, ó, cabe aqui nessa fechadura aqui. Para mim, Jesus é a revelação de Deus. Então, toda vez que eu leio alguma coisa, eu uso Jesus para mim interpretar o texto. Tá? Ele é minha lente de interpretação do texto. Se não condizer com aquilo que Jesus ensinou, que é o amor acima de tudo, daí para mim não serve. Pô, mas é da hora, é histórico, não, é da hora, é histórico, mas como base para a minha vida, para a minha espiritualidade, não serve. Então, a gente vai falar mais dos ensinamentos de Jesus aí. Já deve ter passado a hora, né? E amanhã a gente continua. Beleza? Ficou claro até aí? Ficou. Uma dúvida? Não. Um monte, né, Deus? Mas acerca dessa revelação, cara, entenda isso. Né? Todos os estudos nossos aqui, as mensagens que a gente traz, é tudo pautado nisso aí, ó, no caráter de Deus, tá? E na revelação de Deus através de Jesus Cristo. Tá? Sempre vai ser assim, os estudos nossos. Né? Tira um monte de sofisma da mente, cara. Às vezes é difícil de entender porque o engano é gostoso. É gostoso eu falar para você, mano, Deus vai te dar isso, te dar aquilo, fazer isso, fazer aquilo. Deus vai curar, Deus vai fazer, Deus te escolheu para ser. Na verdade, porque a mente já está treinada. Já está treinada. E é aquele negócio, tudo que é novo, a nossa mente rejeita. Até para a programação, por que precisa a mente aberta? Porque se eu ficar naquela preguiça de pensar, de estudar, de buscar a verdade, eu não vou aprender nada. Eu vou continuar com o mesmo sofisma, né, mestre? O mesmo sofisma, com a mesma, aquela rotina. Né? Então, eu preciso, cara, ter a mente aberta. Tá? Às vezes a pessoa é bem religiosa, assim, ela dá um... Né? Eu falo por mim. Porque quando eu comecei a ver um estudo assim acerca do livro de Hebreus, eu já tinha a mente aberta um pouco, hein? Eu tinha lido bastante Luiz Hermínio já. E eu comecei a ver o estudo lá do livro de Hebreus, cara, do cara lá. Aí eu mandei mensagem pro Bruno, eu vi uns 5 vídeos. Eu falei assim, ô Bruno, tem um cara aqui, o cara é da hora, mano, mas esse cara aqui é meio estranho, mano. Nem vou assistir esse cara aqui, não. Esse cara aqui deve ser um anticristo, um demoniado. Daí parei de ver, mas é curiosidade, porque fazia sentido aquilo que o cara estava falando. Aí catei, voltei e comecei a estudar de novo. Eu mandei mensagem pro Bruno, o cara é da hora, assista aí pra você ver. Aí a gente começou a estudar o livro de Hebreus. Né? E isso, cara, abriu a nossa mente pra caramba. Principalmente acerca da lei, da graça, do caráter de Deus. A nossa visão do que é servir a Deus mudou, de como servir a Deus. A nossa visão acerca do que é espiritualidade mudou. Né? O medo que a gente tinha de ir para o inferno, medo que tinha de ficava estudando escatologia, um monte lá para prever, né? Para se consertar antes de ir para o inferno. Mas o medo de Deus, cara, né? E é muito louco, porque João fala assim que no amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora todo medo. E Deus é amor, então, pô, eu vou ter medo de Deus, cara? Deus me ama. Deus me ama. E eu também, e eu quero recompensar esse amor, embora seja falho. E para mim recompensar esse amor, eu quero começar a abrir mão de mim. Para ser extensão dele aqui na terra. Isso é evangelho, cara. Evangelho não é batismo, não é tomar ceia, não é embora você possa fazer. Não é... Evangelho é você se posicionar ali como um filho de Deus, cara.
Né? Por que João fala aí? A gente leu aí, todos aqueles que creram, ele o recebeu como filho. Cara, todo mundo é filho de Deus. Não existe ninguém que não seja filho de Deus. Agora, existem aqueles que se posicionam como filhos e aqueles que não. Tá? Existe aquele que se posiciona como filho do pai. Quando o filho larga do pai e vai embora, ele não deixa de ser filho. Mas quando ele está ali lado a lado com o pai, cara, aí ele é um filho maduro, né? Que ele vai ser o quê? Ele vai ser a extensão do pai dele ali. Entendeu? Então todos nós somos filhos, mas há aqueles que se posicionam como filhos e aqueles que não. Tá? Uma vez filho, sempre filho. Sempre filho. Não vai deixar de ser filho. Amém, rapaziada? Amanhã a gente fala mais.